Yayamanwa. O protagonista começa falando que o nome dele é Yaning, e que é apenas um órfão sem pai nem mãe, que foi enviado de volta para as montanhas pelo mestre taoísta dele e cresceu no templo com o irmão dele, Ling Xie. Ele continua dizendo que o mestre dele pega sempre coisas estranhas e devolve-as ao templo, mas que isso não é o que interessa. E o que interessa é que ele foi enviado para outro mundo por uma pessoa que se intitulava Antepassado do Caos, enquanto estava meditando. E voltando à história, ele se pergunta que lugar é aquele. Ele, se o ancestral bastardo consegue ouvir, e pergunta onde está. O protagonista tenta escutar um sinal. Não entendendo, ele pergunta o que se passa com o sinal. Acabou de ser atravessado por aquele ancestral sacana e que ele foi arrastado para um lugar tão deserto que não sabe nada sobre ele, chamado Mundo dos Demônios Imortais. E pergunta o que aconteceu com o Salvador Celestial do Destino. E que tal salvar os três reinos? E pergunta que tipo de protagonista seria tão mau. Percebendo algo na sua frente, ele se pergunta o que é. Chegando mais perto, ele se pergunta se é um ovo. Ele diz que agora já não há problema de morrer de fome. E que um ovo tão grande é suficiente para comer durante muito tempo. Levantando as mangas, ele diz que está um pouco com fome só em pensar nisso, e diz que vai abri-lo para comer. Antes dele fazer qualquer coisa, o ovo acaba se quebrando sozinho. O protagonista se pergunta se o ovo se partiu sozinho e que é um alívio já que salvou as mãos dele. O ovo, ainda se quebrando, começa a brilhar, e ele, sem entender, se pergunta o que isso é. Nesse momento recebemos uma introdução sobre o santo ancestral. Ele é o antepassado do caos, o ser mais honrado de todo o reino dos imortais e dos demônios. E originalmente ele só tinha de apreciar os clãs do reino dos imortais e dos demônios e ocasionalmente ajudá-los no seu cultivo, mas que um dia um bom amigo dele, o imortal Shingun, foi na porta nervoso e disse: Santo Ancestral, meu espelho espiritual de repente me avisou que os três reinos estão prestes a entrar em colapso. E parece que você é o causador do colapso dos três reinos. E o santo ancestral nervoso pergunta do que ele está falando, e que todos os caos nasceram para pacificar os três reinos, e pergunta como é que isso causou o colapso dos três reinos, e falou para o imortal para ele não pensar que ele não vai o bater só porque está perto dele. O imortal falou que não está mentindo e manda para que o santo ancestral olhe para o espelho caso não acredite. O espelho mostra que no meio da reunificação cataclísmica dos três mundos num só, a única coisa que é claramente discernível é a figura dele. O espelho espiritual é um artefato sagrado natural, e nunca comete erros. E por isso ele entrou em pânico só de falar do espelho espiritual imortal. O santo ancestral desesperado chacoalha mandando o imortal procurar uma solução. O imortal diz que ele encontrou uma maneira, mas vai ter que pedir para o santo antepassado para ser um mortal durante algum tempo. O espelho espiritual imortal disse que ele podia parar o colapso dos três reinos trocando de identidade com um mortal chamado Yaning. O imortal disse que ele infelizmente revelou o segredo,
e receia que ele vai ser responsabilizado por isso, mas que para salvar os 3 reinos, a vida dele não importa. Já em outro momento, o santo ancestral pensa que, como para não deixar o Shingon morrer em vão, ele encontrou um mortal chamado Yaninin e trocou o corpo dele com ele. E espera que o que ele fez possa evitar o colapso dos 3 mundos. Mas ele se questiona como o protagonista. Um simples taoísta pode ter o poder de salvar os 3 mundos, e se pergunta como o protagonista indo no mundo dos imortais e dos demônios. O santo ancestral tenta falar com o protagonista por uma espécie de telepatia, porém ele não o responde. O santo ancestral se pergunta o que se passa, e se questiona se está desligado do protagonista, e diz que isso é impossível, e que nada pode bloquear a transmissão da mente dele. Ele diz que a não ser que seja a piscina dos demônios ou o mar sem fim ou os limites do clã Kirin. E continua dizendo que todo o resto está bem, mas não os limites do clã Kirin. Já que é o lugar onde o rei Kirin é criado e não pode ser perturbado por estranhos. O rei Kirin é uma parte. Se algo acontecer com ele, será complicado. O protagonista finalmente respondendo chama o santo ancestral de ancestral bastardo. O ancestral diz que o protagonista finalmente respondeu e perguntou onde o protagonista estava. O protagonista diz que não sabe, já que não está familiarizado com o mundo dos imortais, mas que ele acabou de apanhar um animalzinho meio estranho na net, e que depois ele pode voltar para falar com o santo ancestral. O santo ancestral se pergunta: pequeno animal? Será que é? O protagonista diz que é um animalzinho branco com chifres e com uma coisa estranha a tapar os olhos. E que parece um unicórnio, e pergunta ao santo ancestral se não é mesmo. O protagonista continua dizendo que o animalzinho é branco e macio, e diz que vai chamar ele de Bainu. E que a pelicular dos olhos é tão intrusiva e vai tirar para o Bainu. Tirando o que tampava os olhos do Bainu, o santo ancestral grita falando para o protagonista ouvir e não tirar aquilo dos olhos do animal, mas o protagonista já tinha tirado. O Bainu abrindo os olhos faz com que o protagonista olhe e diga que ele tem olhos muito bonitos. O santo ancestral, sabendo o que aconteceu, fica abalado e diz que isso vai ser um grande problema. Mas por hoje é isso, meus pudins. Bye.